meus amores! Tudo bem com vocês, Jardim 1? Tudo joinha, tranquilinho na casa de vocês? Eu espero que sim. Estão preparados, meus amores, para mais uma aula hoje? Sim? Então vamos lá! Hoje é dia de historinha. E como a gente aprendeu ontem, né? Era uma historinha doce. Que historinha será que é? Vou contar para vocês algumas coisas que tem nessa história. Nessa história tem duas crianças, tem uma casa de doces e uma bruxa muito malvada. Vocês querem escutar? Querem? Então bora lá! Mas antes a gente vai cantar a nossa música das historinhas. E qual é mesmo? Qual é? Conta pra mim. Vamos lá então, Capro Renata? Vou contar uma história bem bonitinha. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Vamos lá então? Eu vou contar a historinha do João e da Maria. Esses dois meninos moravam em uma cabana, igual essa aqui, ó, lá no meio da floresta. E junto com o João e com a Maria, deixa eu mostrar para vocês a Maria, ó, a Maria e o João. Eles moravam lá nessa cabana, junto com o papai deles, ó, o papai deles, que era um lenhador, morava junto com eles, mas também morava uma madrasta. Pois é, a madrasta não gostava muito do João e da Maria. Que triste, né? Aí, eles sempre tiveram uma vida bem difícil. As coisas, às vezes, não eram legais lá. O pai do João tinha que trabalhar cortando lenha no meio da floresta. Então, era um serviço muito pesado. Então, ele ia lá com o machadinho e derrubava árvores, mas não era fácil. Aí, numa época, começaram a piorar as coisas e eles começaram a passar fome, não tinha mais comida. A mulher, a madrasta, pensou assim: meu Deus, o que vai ser de nós? Vamos morrer todos de fome. E as crianças serão as primeiras. Aí a madrasta disse: há uma solução. Amanhã levaremos o João e a Maria para a floresta e nós vamos deixar eles lá na floresta sozinho. O lenhador, que é o papai do João e da Maria, ele não queria de jeito nenhum fazer isso, ia deixar eles tão tristes. Mas a madrasta convenceu o pai deles a fazer isso. Aí o que eles fizeram? Eles foram andar lá na floresta, né? Aí, antes deles andarem na floresta, o João e a Maria escutaram essa conversa do papai e da madrasta, que eles iam ser largados lá no meio da floresta. A Maria ficou com muito medo e começou a chorar muito, mas muito mesmo, porque ela ficou com medo de ficar sozinha, né? Aí, o que aconteceu? O João teve uma ideia. Ele foi andar na floresta de noite, ele saiu escondido e ele foi pegar um monte de pedrinhas. Por que pegar pedrinhas? Porque essas pedrinhas iriam ajudar ele a marcar o caminho para ele não esquecer do caminho de casa. O João esperou o papai e a mamãe dormir e foi lá e catou essas pedrinhas e depois voltou para a cama. No dia seguinte, quando amanheceu, o papai, a madrasta, o João e a Maria foram cortar lenha na floresta. Quando começou a entardecer, escurecer, enquanto as crianças estavam descansando um pouquinho, os dois adultos fugiram, saíram correndo e deixaram as duas crianças sozinhas, meus amores. Pois é. Quando as crianças acordaram e viram que estavam abandonadas, a Maria começou a chorar. Chorar e chorar e chorar. O João, para acalmar a Maria, disse que facilmente eles iam voltar para casa, já que ele tinha jogado as pedrinhas pelo caminho. Lembra lá das pedrinhas que ele jogou pelo caminho para lembrar do caminho? Assim, ao final da noite, eles conseguiram voltar para casa. Então, eles voltaram lá para a cabana junto com o papai
e a madrasta. Então eles voltaram lá para a cabana, junto com o papai e com a madrasta. Deixa eu achar aqui a madrasta de volta. E lá estavam eles de novo. João ouviu novamente a madrasta convencer o papai de que eles deviam ser abandonados na floresta. Mas dessa vez ele não conseguiu sair de casa para pegar as pedrinhas para marcar o caminho. Maria ficou desesperada e só chorava. Mas João pediu para ela ficar calma, para ela não ficar chorando. Pela manhã, antes de saírem de casa, eles ganharam um pedaço de pão velho para comer. João, em vez de comer o pão, guardou ele no bolso. Ao caminhar pela floresta, o João começou a soltar as migalhas do pão pela estrada, para ele lembrar do caminho de volta. Quando eles chegaram aonde o papai cortava a lenha, a madrasta disse para eles esperarem até que ela e o lenhador, o papai do João e da Maria, cortassem algumas lenhas. Mas as crianças esperaram em vão, porque eles deixaram as crianças sozinhas lá no meio da floresta. Vocês acreditam nisso? Que triste, né? Mas o João disse para Maria: não chore, Maria, eu marquei o caminho de volta com as migalhas do meu pão. Só que aconteceu uma coisa, crianças. Os passarinhos comeram as migalhas de pão e as crianças começaram a sentir que não conseguiriam mais voltar para casa. Aí elas começaram a caminhar sem rumo, porque elas não sabiam para onde iam. Aí, enquanto elas estavam andando, elas encontraram uma casinha toda colorida, cheia de chocolates e balinhas. E disseram: veja só, uma casinha tão bonita, cheia de biscoitos. Eu tô com fome, Joãozinho, assim disse a Maria. De repente, surgiu naquela casinha uma senhorinha. Essa senhorinha disse para eles: entrem, crianças, entrem. Aqui dentro da minha casinha tem muito mais doces para você. A senhora deixou eles comerem todos os doces que eles queriam. Encheram a barriguinha. Daí, o que aconteceu? Aquela senhorinha era má, muito má. E ela trancou eles dentro de uma gaiola. Por quê? Porque ela ia fazer uma sopa, um ensopado de João e Maria. Aí sabe o que ela fazia? Todo dia ela enchia João e Maria de comida para deixar eles bem gordinhos. Mas o João percebeu que a senhorinha era cega. Aí sabe o que ele fazia? Ele pegava um graveto toda vez que ela pedia para ver o dedinho do João. E o João dava um graveto. E ela dizia assim: xiii, você tá muito magrinho, não vai dar um ensopado gostoso. E assim foi. Passaram-se alguns dias, até que numa manhã, aquela senhorinha acordou, cansada de tanto esperar. E foi logo gritando: hoje eu acordei com muita fome. Maria, põe o caldeirão bem grande com água até a boca para ferver. Dê bastante comida para o seu irmão, pois é hoje que eu vou fazer um ensopado de João. Sem saber o que fazer, Maria começou a chorar de novo, porque ela não queria que o irmão dela virasse ensopado. Aí ela disse: vou acender o fogo, pois farei um pão. A senhorinha disse: vou acender um fogo, pois farei um pão para acompanhar o ensopado. E foi amassar o pão. Depois de alguns minutos, ela disse para Maria: Maria, vá ver se o forno está bem quente para que eu possa assar o pão. A menina, nesse momento, teve uma ideia. Então falou: a porta do forno está emperrada, dona senhorinha. Eu não consigo abri-la. Daí a senhora disse: deixa que eu abro. E usou
toda a sua força. Quando a senhora abriu o forno, Maria deu um empurrão nela e fechou a porta e deixou a dona senhorinha dentro do forno. E ela ficou presa para sempre. Feito isso, a menina foi correndo tirar o João da gaiola. Daí, eles se abraçaram felizes, pois haviam saído daquela gaiola e se livrado daquela senhora má. Quando eles estavam saindo da casinha, João lembrou de pegar um tesouro que a senhora má guardava e algumas guloseimas para não morrerem de fome. Encheram os bolsos e partiram na esperança de chegarem a salvo em casa. Depois de andarem muito, mas muito pela floresta, eles viram de longe a pequena cabana do papai, lá no meio da floresta. Aí, quando eles chegaram na cabana, eles encontraram o papai triste, arrependido do que eles tinham feito. A madrasta havia morrido de fome e o lenhador estava desesperado por ter perdido seus filhinhos. Mas quando o papai viu as crianças pela estrada, saiu correndo e foi abraçar eles. Ele não sabia o que fazer de tanta alegria. João e Maria perdoaram o papai porque ele tinha feito e mostraram que eles tinham trazido doces e trazido o tesouro que eles encontraram na casa da senhorinha. Agora eles não precisavam mais se preocupar com o dinheiro e com a comida. Assim, eles foram felizes para sempre. Gostaram, meus amores, da historinha de hoje? Gostaram? Eu espero que sim. Vamos lá de atividade agora? Bora lá? Então, a gente vai fazer nesses dois espaços o seguinte. Corre lá pegar nossa apostila. Na página 27. O que nós vamos fazer será, meus amores? Diz assim, ó. Como você imagina os personagens do João e da Maria? Desenhe nos espaços a seguir. Então, aqui nesse quadrado, vocês vão fazer o João, tá? E nesse quadrado, vocês vão desenhar a Maria, ó. Com a ajuda da professora, reúnam-se com os colegas e encenem a história do João e da Maria. Qual parte da história você mais gostou de ensinar? Então, o que a Pro vai sugerir para vocês? Para vocês ensinarem essa historinha com o papai e com a mamãe de vocês aí em casa, meus amores. Belezinha? Então, faça o desenho da nossa história. Façam o João e façam a Maria e depois peço pro papai e pra mamãe ensinar essa historinha com vocês, tá bom, meus amores? Eu desejo a vocês uma ótima tarde. Hoje a historinha foi um pouquinho mais longa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo, fiquem com Deus, tá? E se cuidem que amanhã nós temos aula de novo. Então, eu espero ver vocês amanhã na nossa aula de novo, tá bom? Então, beijo e até amanhã.